Fala galera, beleza? Vamos falar hoje do CADIF, né? Utilizar aqui o relatório de gestão para falar do Kinea Infra, né? O ticker na bolsa é o CADIF11, tá? Já tem um vídeo aqui dele no canal, vamos fazer esse acompanhamento, tá certo? Então o fundo, ele é um fundo robustíssimo, né? E com 2,8 bilhões de patrimônio líquido, né? A gente vê também já de cara uma diferença em relação à cota de mercado e cota patrimonial, tá com um pequeno desconto que a gente vai ver mais para baixo, já já, não sai daí. O fundo está com yield médio da carteira de 7,1, né, IPCA mais 7,1 das debêntures, uma duration longa, né, de 7,3, está 88% alocado, né, no seu core business, ainda com 12% em caixa. O gestor também tem novidade em relação a isso. E no mês, né, a gente vai ver a rentabilidade com mais calma, mas ele já informa aqui que o fundo rendeu 1,54, enquanto o benchmark, né, que é o IMAB, rendeu 0,81, tá certo? Então aqui ele traz, né, ele é um fundo considerado de baixo risco de crédito e diversificado. A gente vai ver realmente que ele talvez seja o fundo mais conservador no setor de infra, eu considero isso, né? Ele é o maior e mais conservador. Uma carteira contém aí 40 emissões, né? Ele já adianta 53% aqui como AAA, a gente vai ver esse gráfico está logo aqui embaixo. O objetivo, né, da performance é entregar 0,5 a 1 acima da NTNB de referência, mas ele tem entregue bem mais que isso, né? O gestor reforça ainda a questão, né, da característica do produto de ser uma proteção contra a inflação e de, por enquanto, né, ser livre de imposto de renda. Vamos ver se essa reforma da tributária vai ter alguma alteração em relação a isso. Mas, por enquanto, é a alíquota zero de IR, tá? Tanto no ganho de capital quanto nos rendimentos, tá certo? Então, a gente vê aqui a alocação, deixa eu até aumentar aqui, né, que o pessoal gosta de ver hoje em dia tudo pelo celular, então tem que aumentar aqui para eles poderem ver na tela. Então, isso aqui é baita importante, tá? Que é o range de crédito dos ativos do fundo. O CADIF ele se notabiliza por ser o fundo mais seguro, né, em tese, com 53% aí, né, AAA, que é a nota máxima em relação a risco de crédito, apenas 9 não tem rating de crédito, mas lógico que a gestão faz ali o seu dever de casa e avalia ela própria, apenas 2% com A, né, 21 com AA com perspectiva negativa, 9% com AA e 6% com AA com perspectiva positiva, tá certo? Então tá aqui uma boa entrada. Em relação aos rendimentos, o fundo vai pagar aí R$ 1 por cota, tá? Na data de 7 de agosto, né? O valor, né? Eles fazem algo muito bacana aqui, muito transparente. Então, mais um ponto aqui para a gestão, que é informar, né? O quanto aqui de quanto é cota, quanto é relativo a juros, quanto é em relação a inflação, tá? Então aqui ele informa que 42% serão pagos utilizando parte do saldo de lucros acumulados e não distribuídos ao longo da sua história. Isso vai ficar mais nítido para a gente já já, tá? Então a queda da inflação, né, nos meses de junho e julho, ele reduz bastante a capacidade do fundo em pagar o rendimento. A gente vai ter uma tabela mostrando isso, tá? Então, não é surpresa que quando a inflação caia, os rendimentos pagos pelos fundos de infra, né, que são na sua grande maioria atrelados a um juro mais a inflação, a parte que corresponde à inflação vai cair também, né? Ainda mais a gente está vendo aí realmente uma desaceleração forte da inflação, tá certo? Então, é, o fundo informa que, né, a cota patrimonial ela teve um desempenho positivo no mês de junho, né, 1,54, subindo mais aqui do que o benchmark, né, do fundo. Em 2023, o fundo teve um retorno aí de 13,5%, né, enquanto o IMAB foi de 12,3%, e aqui a gente vê e o CADIF, né, tem negociado com o deságio, que a gente viu, que é aquele desconto em relação ao valor da cota patrimonial, de aproximadamente 3,47%. Né, um pequeno deságio, né, um pequeno desconto, que quando o pessoal perceber que está pagando menos, a gente sabe que não é esse o ideal, né, do ponto de vista de comportamento de investidor.
mas o pessoal acaba vendendo, então talvez, né, com reflexo aí da inflação baixa, esse desconto talvez venha até aumentar, mas por outro lado também a gente vai ter, né, os juros caindo, o que impacta também na precificação, né, pelo menos da cota patrimonial, e aí talvez aumente não tanto pela redução da cota de mercado, mas pelo aumento da cota patrimonial, tá? Então o fundo tem, né, considerando, né, a data de fechamento desse relatório, a cota fechou ali em em R$ 131, desculpa, e 20 centavos por cota, né, o que implica um retorno aí de IPCA mais 6,4, isento, tá, de imposto de renda, diga-se de passagem, e aqui, né, esse valor já é descontado as despesas do fundo, tá? Aí o gestor comenta aqui brevemente sobre o cenário de macro e tal, e o que eu queria falar aqui em relação ao fundo, né, em junho ele adquiriu duas debêntures, né, uma da Iguar e outra da Eco Rodovias, e ele não houve nesse mês uma nova edição, mas ele informa aqui que tem 4 novas emissões de debêntures que eles estão no radar, e inclusive eles dão uma previsão aqui para fazer essa alocação entre agosto e setembro desse ano, lembrando que a gente viu ali que ele está com 12% em caixa, tá certo? Então aqui a gente vê, ó, 12% em títulos públicos aqui, né, que a gente pode considerar, deixa eu aumentar de novo, o caixa do fundo, né, 88% em debêntures, né, então se a gente considerar o 100% do patrimônio do fundo, vai dar aí um yield médio de IPCA mais 6,93, se a gente considerar só as debêntures, IPCA mais 7,12, né, então a gente espera, né, que essas novas alocações aumentem o yield, né, do fundo, né, ainda mais em um período aí de queda da inflação, para que o rendimento não seja tão prejudicado, tá? Então tá aqui toda a lista, né, dos ativos, né, que o fundo tem, né? Não vou aqui passar um por um, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas tem todo aqui, né, o controlador, emissor, o percentual do patrimônio em termos de montante, taxa de emissão, duration, rent, que a gente já viu, tá? E o quanto que pertence, né, à CNEA, às vezes ela entra com 100%, mas nem sempre. A gente vê que, por exemplo, esse fundo aqui, essa debêntures, ela entrou com 40%. Né? Então aqui a gente chega na distribuição, né, dos setores, está predominantemente em energia, né? Se a gente considerar energia como um bloco completo, a gente vai ver que se juntar aqui transmissão, geração solar, geração eólica, geração térmica é a grande maioria do fundo, né? Com rodovias com 15,9, saneamento com 12,9, todo o resto praticamente é energia, e aí, dentre, né, os segmentos de energia, os seus subsegmentos ali, o que é relativamente esperado para um fundo que busca, né, realmente ser mais seguro, mais conservador, já que o nosso mercado de energia é um mercado que envolve grandes vultos e já é mais antigo, né, já tem um histórico regulatório, já é mais robusto do ponto de vista de segurança jurídica para os investidores, tá certo? Então aqui em relação aos rendimentos mensais, né, como eu falei lá em cima, a gente vê aqui, ó, já começou a sentir uma queda mais acentuada da inflação aqui, principalmente em junho e julho, né, você vê que ele percentualmente aqui do CDI ele deu 87 nesses 2 meses, né, mas o fundo, né, historicamente ele consegue ficar acima, mas tem períodos que ele realmente fica abaixo, mas no geral ele tem conseguido sim manter uma boa performance, que é o que a gente vê aqui, né, desde o seu início ele retornou 104,5, né, se a gente levar em consideração a cota patrimonial, a cota de mercado 97,5, o retorno do IMAB, né, que é o benchmark, foi 85,1, e o retorno do CDI nesse período, tá certo que ele pegou um período aqui um pouco atípico de CDI um pouco mais baixo, mas não interessa. Deu mais do que o CDI, né, 190%, e o CDI deu 55% no período, tá? Em relação ao desempenho, né, do mês aqui de julho, né, como a gente já viu, rendeu a cota patrimonial avançou 1,54, a cota de mercado subiu um pouco mais, 1,68, né? Então o que dá no ano, né, um dividend yield ali de 11,38 para a cota de mercado e de 13,47
para a cota patrimonial em termos de valorização, tá certo? Então aqui o gestor ele detalha, tá, os ativos aqui do fundo de maneira bem didática, mais detalhada, também não vou passar um por um aqui, vamos só pegar esse como exemplo, né, a famosa Taesa, né, do setor de transmissão de energia, que tem muitos fãs aí de dividendos, possuem Taesa na carteira, então tem um ativo aqui de Miracema, que são 2 linhas de transmissão, está operacional desde 2019, Mariana com uma linha de transmissão, operacional desde 2020, enfim, transmissora Aliança Elétrica de Energia, a Taesa que vocês já conhecem, tá? E por fim, não saia daí, chegando no final, a gente chega em uma visão geral do fundo do ponto de vista mais operacional e burocrático. São 23.163 investidores, né? Acho que ainda tem muito para crescer o fundo, apesar de ser um dos mais antigos em termos de número de investidores, ele não conseguiu alcançar ainda, né, uma participação tão relevante. E o fundo, né, uma boa notícia, não tem taxa de performance, tá certo? Ele é acessível sim ao público em geral, não precisa ser investidor qualificado e possui uma taxa de administração e custódia de 1,11% ao ano, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas, investidores e investidoras, tá certo? Grande abraço, fui!